E é hora de viajar para o Rio de Janeiro, conversar com o nosso correspondente carioca, Rodrigo Viga, para saber como que tá toda a situação da pandemia do coronavírus por lá na capital fluminense. Olha, ele está em frente ao Copacabana Palace, extremamente luxuoso. Rodrigo Viga, bom dia. Informa a gente, por gentileza, dos números, né? O balanço da pandemia aí no Rio de Janeiro. Kalina, realmente é bonito, luxuoso o Copacabana Palace, mas que dobrou os joelhos diante da pandemia de coronavírus. Fechou pela primeira vez na sua história. O fechamento aconteceu de quarta para quinta-feira, diante do cancelamento de muitas hospedagens e uma baixíssima taxa de ocupação, uma realidade em mais de 60 hotéis aqui da cidade do Rio de Janeiro. Kalina, os números oficiais divulgados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde apontam para 122 mortos de coronavírus até agora. Mas, nas últimas horas, entre a divulgação do balanço na tarde e noite desta quinta-feira e amanhã desta sexta-feira, mais 7 casos fatais, infelizmente, foram contabilizados no estado do Rio de Janeiro. 6 deles em Duque de Caxias, cidade do Grande Rio, da Baixada Fluminense. E um outro caso registrado na cidade de Macaé, no norte fluminense. Um detalhe importante, viu, Kalina, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Duque de Caxias foi uma das últimas cidades do chamado Grande Rio a adotar medidas de restrição para serviços, indústria e comércio. Mas isso só foi feito depois do primeiro óbito confirmado. E de lá para cá já são mais de 10 casos fatais de Covid nesse município. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro tem mais de 2.000 casos, mais de 2.200 casos. O balanço atualizado vai sair logo mais na tarde e noite desta sexta-feira. Iremos lá para casa, segundo fonte, de 2.400 casos e para algo em torno, ao redor de 140 óbitos. Repito, infelizmente, viu, Kalina? Viga, hoje é feriado. Domingo também, né? Domingo de Páscoa. Se de repente eu quiser sair agora aqui do Jornal da Manhã, viajar até o Rio de Janeiro, consigo entrar tranquilamente na cidade, a entrada de veículos está permitida. Como é que está funcionando? Fala para os nossos ouvintes e espectadores. De repente alguém tem essa intenção, informe a gente. Kalina, se você pegar aquela sua máquina italiana vermelha, né? Valiosíssima, que custa milhares de reais, beirando 1 milhão, você pode entrar no Rio de Janeiro mesmo com a placa de São Paulo. Nas últimas horas foi um vai e vem danado aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro por decisões da Justiça. O Ministério Público Federal havia conseguido na Justiça Federal uma liminar que proibia, né? Havia uma decisão do decreto do governador Wilson Witzel que proibia a entrada de veículos de outras cidades do estado e até mesmo de outros estados no núcleo duro do Rio de Janeiro, o Grande Rio, a região metropolitana. Essa liminar foi concedida ainda nesta quinta-feira, mas durante a madrugada a própria Justiça Federal cassou esta liminar. Então, portanto, permanece aquela máxima de se tentar criar um cinturão de blindagem de proteção à região metropolitana, que concentra o maior número de casos de Covid-19, de coronavírus, e veículos, motoristas de aplicativos de outras cidades, de outros municípios para fora da região metropolitana continuam proibidos de entrar nessa região chamada de núcleo duro do Rio de Janeiro, a não ser que seja uma questão bem justificável, bem essencial. Ou seja, se você pegar a sua máquina, seria difícil você conseguir entrar, viu, Kalina? Muito bem, Viga. E agora fala para mim, como é que está a situação das comunidades aí no Rio de Janeiro? O poder público tem olhado para essa população, tem feito algo para eles, mediante toda essa pandemia? Tem feito alguma coisa, viu, Kalina? Mas o problema, eu diria, histórico, é secular. São comunidades com alto grau de insalubridade, com alto grau de déficit de infraestrutura. Muitas delas, em um momento de pandemia, não tem nem água. As pessoas não têm água saindo das torneiras para lavar as mãos. Ou seja, uma situação difícil, preocupante. A gente sabia que quando chegasse às favelas, esse grau de alerta aumentaria ainda mais. São locais adensados, muitas pessoas vivendo em um mesmo habitat, em um mesmo cômodo, e as doenças respiratórias
gostam desse ambiente de pouca ventilação, de pouco sol e de muita gente por metro quadrado. Kalina, ouvinte internal da Jovem Pan, somente hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai iniciar um processo de higienização, né, nas favelas do Rio de Janeiro. As escolhidas foram a Rocinha, em São Conrado, na zona sul da capital, que já registrou 2 óbitos por Covid-19, 2 na zona oeste, a Cidade de Deus, que registrou o primeiro caso de coronavírus em favela aqui no Rio de Janeiro, em Vila Kennedy, que fica na zona oeste, e também a favela de Manguinhos, na zona norte da capital. Lembrando que são 6 mortes em favelas já registradas aqui no Rio de Janeiro, cerca de 50 casos. Rio de Janeiro, cidade que tem mais de 700 comunidades, mais de 700 favelas, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, Kalina. 6 mortes, né, que foram notificadas, né, Viga? Mas a gente sabe que a situação de quem mora nessas comunidades é muito precária e com certeza esse número deve ser bem maior. Agora, a gente só tem dado notícias pesadas, né, Viga? Infelizmente a gente é prestador de serviço e a gente tem que informar a população. Mas diga que você tem uma boa notícia. Eu deixei a boa notícia aí para essa sexta-feira da Paixão, sexta-feira de Páscoa, para o final, porque, enfim, é preciso desanuviar. Talvez não como essas pessoas, eu estou sentindo um movimento muito maior aqui no calçadão de Copacabana nesta sexta-feira. As pessoas, enfim, cansadas de ficar em casa, estão dando aquela caminhada que não é recomendável neste momento em que se prega e apregoa confinamento e isolamento, distanciamento social. O movimento hoje é bem maior, embora tenhamos viaturas da polícia paradas aqui no calçadão para tentar inibir. Agora está passando um cidadão correndo ali na areia da praia que está proibido, mas enfim, cada um com a sua consciência. Kalina, vamos às boas notícias. A gente tem falado muito de mortes, de casos, mais de 2.200 no Rio de Janeiro, são 129 óbitos até agora, mas vamos falar dos casos de pessoas recuperadas. É um número bastante expressivo, viu? Quase 700 pessoas. Segundo dados do município, 244 pessoas aqui na cidade pegaram Covid-19 e conseguiram sobreviver. Lembrando que na cidade são 82 óbitos, ou seja, temos mais pessoas curadas do que pessoas mortas pela doença. E no estado do Rio de Janeiro, quase 400 recuperados, acabei de dar um número, em todo o estado são 129 mortos, ou seja, assim, esperança num momento como esse tão difícil, tão delicado de pandemia de coronavírus, Kalina. São números que dão aquele suspirinho de alívio, né, Viga? Obrigada pelas informações, bom feriado, bom trabalho para você.